quero fazer um discurso aqui, aproveitando esse tempo mais longo, é difícil a gente ter essa oportunidade, que fuja de discussões mais triviais ou mais conjunturais e pense o Brasil de forma estrutural, porque eu acho que isso ajuda a gente a ter saídas concretas. Há um fio, colegas, que une os grandes momentos da história do Brasil. O esforço de uma minoria poderosa em manter o Brasil preso ao atraso, enquanto toda mudança ela é entendida como perigosa. Esse fio vem da colônia, da escravidão, lá do voto censitário, vem do latifúndio, vem dos porões da ditadura, dos endereços luxuosos, onde se tramam os golpes contra o povo, onde se tramam os pactos do atraso, que infelizmente ainda estão em curso. Esse fio está vivo até hoje, nas mãos dos que querem um Brasil dependente, submisso e ainda desigual. Acabar com a escravidão não pode, vai falir o Brasil. 13º, férias, não pode, vai falir o Brasil. Reforma agrária, de jeito nenhum, vai falir o Brasil. Isentado, imposto de renda, quem ganha até R$5.000, vai falir o Brasil. Acabar com a escala 6x1, vai falir o Brasil. A velha ladainha lutando sempre pelo atraso, quando, na verdade, o que vai falir o Brasil é a gente continuar tendo os de cima com muito, pouquinhos lá em cima, e a ampla maioria embaixo com tão pouco. Eu digo para os colegas, o Brasil é uma batalha permanente entre as elites pelo atraso e o povo pelo futuro. E nós temos que ter responsabilidade com o futuro desse nosso país e com o futuro do mundo. Vejam só, eu ouvi a deputada aqui, que me antecedeu, defender Israel. Não é possível. Foram 37 mil mortos, pelo menos, em Gaza, mortos por Israel. E eu não estou falando do povo israelense, estou falando do Estado de Israel. A maioria mulheres, crianças. Um genocídio que é televisionado para o mundo inteiro. Ucrânia, Irã, um mundo em guerra que coloca a humanidade inteira em risco. E aqui no Brasil, uma guerra que também se anuncia nas favelas, nas periferias, uma guerra sem mísseis, mas com corpos tombados no chão, com helicópteros de guerra atirando diretamente para as favelas, a guerra das escolas sitiadas, dos territórios criminalizados, da juventude negra, caçada, silenciada, com a sua cultura perseguida. Mas eu acredito no futuro desse país, eu preciso acreditar. Mas enquanto tiverem essas crianças também aqui, mortas todos os dias, a gente precisa entender o que estamos fazendo de errado. Ágata, de 8 anos, baleada numa Kombi pelo Estado. João Pedro, 14 anos, morto dentro de casa durante uma operação policial. Tiago Menezes, 13 anos, morto enquanto andava pela rua durante uma operação. Emily Vitória e Rebeca Beatriz, lá em Duque de Caxias, tudo isso no meu Rio de Janeiro. Brincavam na frente da casa quando foram atingidas por disparos. Marcos Vinícius, filho de Bruna, 14 anos, morto voltando da escola, e a sua mãe carrega uma blusa suja de sangue para lembrar do horror que chegou no corpo do seu menino. Kathleen morreu com um bebê na barriga, baleado em um confronto entre PMs e traficantes. Eloá, morta dentro de casa por uma bala disparada por policiais numa operação. Agora, Eros, no Morro Santo Amaro, uma festa junina acontecia na madrugada, uma festa popular. A polícia entra e mata Eros, que deixa a família. Nós precisamos ter responsabilidade com o futuro do país. Nós poderíamos ser o país da esperança, da abundância, um país de futuro, mas nós ainda convivemos com escassez,
com chacina, com pobreza. E é preciso dizer, com todas as letras, quem nos condena ao passado e ainda a esse horror? Uma elite econômica e política que não tem um projeto de nação com divergências, com pluralidade, mas que tem um projeto de negócio. É o negócio das armas, é o negócio dos bancos, é o negócio. Uma elite que faz do Brasil ainda o segundo país mais desigual do G20, atrás apenas da África do Sul, que mantém quase 1 trilhão de isenções fiscais enquanto falta dinheiro para o SUS, para as universidades, para a moradia. Esse dinheiro é 5 vezes o Bolsa Família, 3,5 vezes o orçamento da saúde, 4 vezes o orçamento da educação. Vamos meter o dedo nessa ferida? Um país que, dependendo dessas elites ainda, vai manter o interior desse país de proporções continentais abandonado, transformado em deserto humano e ambiental, com seus monocultivos extensivos, expulsando jovens, desagregando comunidades, degradando biomas, que mantém ainda uma desigualdade fundiária surreal. 1% dos proprietários brasileiros são donos de quase metade das terras do Brasil, enquanto milhões ainda não têm onde morar. Um país que não vê, com todo respeito, contradição em defender o agro, e eu acho que tem agro e agro, mas em defender o agro como pop, enquanto a gente mantém ainda milhões de pessoas em insegurança alimentar. Avançamos, porque era metade da população em insegurança alimentar. Avançamos, tiramos milhões da pobreza, mas ainda precisamos mudar o modelo de desenvolvimento. Essa elite que mantém essa desigualdade nesse país tão potente, vive da herança da escravidão e da colônia, vive da exploração do povo, da destruição do território, é definitivamente a elite pelo atraso. E sabe, colegas, uma das pessoas que essa elite mais odeia é o presidente Lula. Porque elas transferem o ódio que tem do povo para o presidente. Como pode um migrante nordestino, um operário, um líder de greves ser presidente do Brasil? O Brasil que a elite acha que é deles. Lula, com seu perfil mediador, ele tenta contornar isso com suas alianças, articulações, mas eu preciso dizer, inclusive para o meu presidente, isso não tem sido suficiente. A conciliação não tem sido suficiente, colegas. A gente vai ganhar o apoio do povo quando tirar as elites das costas do governo e do presidente Lula. O presidente tem dito isso, que foi eleito para governar para os que mais precisam, para cuidar do país. E a gente vê isso nos números, na redução da desigualdade, na redução de 6 milhões de pessoas que saíram da extrema pobreza, na redução em 85% da insegurança alimentar severa, na estimativa de quase 15 milhões de pessoas que saíram da fome, no desemprego, que teve queda recorde, e no maior número de empregos formais da história recente, na ampliação do rendimento médio da população brasileira. E os estudos mostram, inclusive, que com um Bolsa Família robusto, foram evitadas 700 mil mortes e 8 milhões de internações. A mortalidade infantil caiu em 33%. Internações de idosos acima de 70 anos foram reduzidas pela metade. Só que para manter isso tem que ter dinheiro, investimento. Não dá para uma política fiscalista, de ajuste, de arroxo. E por isso, inclusive, nossa bancada foi contra, porque ela inviabiliza o projeto que elegeu o presidente Lula. E ela está a serviço das elites do atraso. Não dá para pensar em cortar a Fundeb, em não taxar investimentos de bolsa de valores, em acabar com o mínimo constitucional da saúde e da educação. Não dá para combater a valorização do salário mínimo. Não dá para ter pena. Não posso compensar o projeto do imposto de renda, cortando de 145 mil pessoas que ganham mais de 60 mil reais por mês para beneficiar 10 milhões. E a elite que é representada aqui nessa casa não quer que a matéria avance. Esse Congresso, infelizmente, ainda é o Congresso dessa elite. Ainda é o Congresso do atraso, o legítimo representante desse atraso. Mas nós estamos aqui para defender uma agenda para o Brasil. Uma agenda democrática, popular, que envolva planificação econômica, fim do ajuste fiscal,
que não governe para o rentismo, que transforme isenções fiscais em investimentos diretos em saúde e educação, uma agenda que avance em justiça tributária, uma agenda que avance em educação e cultura como motores da nossa soberania, educação técnica, plural, universal, uma cultura da juventude viva, uma ciência própria, uma agenda que não abra mão da reforma agrária e urbana, repovoar o campo, gerar trabalho, baratear os alimentos, que caminhe para o desmatamento zero, para zerar o déficit habitacional, uma agenda que garanta pleno emprego como meta nacional, um desenvolvimento ecológico de verdade. A gente está falando de emprego verde, de reflorestamento, de proteção das águas, dos povos tradicionais, de planejamento público para taxar a exploração mineral e petroleira. Dizer não, inclusive, ao PL da devastação que tramita nessa casa é uma necessidade para o Brasil. A gente tem que ter uma agenda que caminhe para a soberania nas comunicações e no espaço. Chega de entregar nosso ambiente digital e o nosso céu para o capital estrangeiro. A gente tem que ter uma política nacional forte em telecomunicações, regulamentar as redes sociais. Não dá para achar normal Elon Musk aprovar milhares de satélites pela Anatel. Não é possível. A gente tem que ter uma política de estratégia aeroespacial. Uma campanha uma agenda que garanta a responsabilização dos golpistas de ontem e de hoje, defendido por muitos dos senhores. Uma campanha, uma agenda da inclusão daqueles que ainda são minorizados, apesar de serem maioria da população, nós mulheres negras, a população LGBTQIA+, os povos indígenas que construíram essa nação, mas ainda são tão abandonados por esse Congresso, que é mandado ainda pela elite do atraso. Por fim, colegas, estamos diante de uma escolha histórica. Ou nós deixamos o Brasil nas mãos das elites pelo atraso, ou construímos com o povo o futuro que o Brasil merece. Eu tenho certeza do lado que eu estou. Eu vou lutar até o fim para que o Brasil seja finalmente dono de si, não submisso. E a gente pode ser potência porque já somos um país enorme, com um povo incrível, com imensas fontes de água doce, com as maiores florestas. E a gente tem um papel a cumprir no mundo. Nós temos que ser a potência da paz, do combate à desigualdade e à fome, a potência da diversidade e do pluralismo, a potência da democracia e da ecologia. Eu sou, colegas, mãe de 2 crianças. E eu luto por um Brasil melhor, é para isso que eu acredito na política, que eu ocupo a política, para os meus filhos e para as crianças brasileiras, que são parte da geração que vai fazer o futuro. Mas para que exista futuro para ela, é nossa responsabilidade fazer com que o povo acredite na política, porque não há outro caminho para avançar, para melhorar o Brasil, senão a política. E para isso, a política tem que estar a serviço da democracia, e de uma democracia que, de fato, promova o enfrentamento às desigualdades, promova o cuidado com a natureza, com os povos que protegem nossa natureza. Está na hora da gente definitivamente escolher um lado, e esse lado precisa ser o lado do povo, não das elites do atraso, porque estar ao lado do povo é fazer com que o Brasil tenha possibilidades de futuro e de incidir, inclusive, no futuro do mundo inteiro. Muito obrigada, agradeço a paciência dos colegas nessa véspera de feriado, e que, quem sabe, tenhamos um congresso com uma outra cara, num próximo período, com a cara mais parecida com o povo e mais comprometido com as agendas populares. Obrigada, presidente.